Pessoal, um videozinho rápido aqui para explicar algumas coisas para vocês. Esse conteúdo é um pouquinho mais de projeto de estruturas de aço do que de dimensionamento de estruturas de aço, que é a disciplina de vocês. Entretanto, vocês não podem se formar engenheiros sem saber isso aqui. Então vamos lá, rapidinho. A análise de uma estrutura deve levar em consideração pelo menos dois aspectos: o material de que é feita e a geometria em que foi concebida. Do ponto de vista do material, nosso interesse está nas propriedades que relacionam a forma como esse material se deforma sob a ação de um determinado peso. Isto é, com a aplicação incremental de uma determinada ação, nós podemos medir as deformações desse material e representar isso através de um gráfico tensão versus deformação. Todos já conhecem a famosa lei de Hooke, que trata da relação linear entre a tensão e a deformação, normalmente presente no trecho inicial das curvas de qualquer tipo de material. Porém, pode ser importante na análise de uma estrutura nós levarmos em consideração também o comportamento não linear do material. E para isso nós precisamos conhecer de forma muito mais profunda o material com o qual estamos trabalhando, já que ele pode ou não apresentar um patamar de escoamento, comportamentos mais ou menos dúcteis em regime não linear, entre outras complicações. Por outro lado, do ponto de vista da geometria, consideremos o comportamento de uma força P em relação ao deslocamento delta para um pilar engastado em uma extremidade e livre na outra, submetido a uma força vertical P e uma força horizontal proporcional λp. Naturalmente, é simples imaginarmos a solução desse problema, onde o deslocamento horizontal delta é diretamente proporcional à força horizontal λp, de modo que quanto maior a força, maior o deslocamento. Esse resultado é a característica principal de uma análise linear elástica, ou, como chamamos, análise de primeira ordem elástica. Elástica por causa do comportamento do material, considerado apenas com seu trecho linear representado pelo módulo de elasticidade. E de primeira ordem porque a análise é baseada na condição indeformada da estrutura. Contudo, é possível partir de uma condição deslocada da estrutura. Isto é, imaginando que ela seja inicialmente imperfeita, o que é inegavelmente uma verdade, certo? Então repare que quando o pilar se desloca, delta, a força P passa a ser excêntrica, o que origina um momento adicional no pilar, conhecido como um momento de segunda ordem. Como esse momento não existia na condição indeslocada da estrutura, esse deslocamento delta passa a ser maior do que aquele da análise inicial. E, consequentemente, também um novo momento de segunda ordem passa a surgir, o que origina um novo deslocamento delta ainda maior, e assim sucessivamente. Existem diversas técnicas numéricas e analíticas de se analisar uma estrutura considerando seu comportamento de segunda ordem, mas esses métodos normalmente não são explorados na graduação. Aliás, um comentário extra sobre a análise de estabilidade elástica: ela é considerada uma análise de segunda ordem, portanto, a rigor na graduação é feita uma análise de segunda ordem que é de estabilidade elástica. Contudo, ela é uma análise dita linearizada, porque a gente não calcula deslocamentos com ela, a gente calcula uma carga crítica. E essa carga crítica está relacionada a uma bifurcação do equilíbrio, ou seja, a gente calcula para uma condição vizinha à condição indeslocada da barra, mas a gente não sabe para que lado essa barra vai se deslocar, por isso é uma bifurcação, e é a isso que nós damos o nome de flambagem. Acreditem, não é a flexão da barra que se chama flambagem, é a bifurcação do equilíbrio, e isso acaba confundindo muita gente. Se eu disser para vocês agora que flambagem não existe no mundo real, vocês ou alguns de vocês vão achar que eu estou maluco, mas a rigor, tá? Flambagem não existe no mundo real, porque não existe bifurcação do equilíbrio. Toda barra é, por natureza, imperfeita e, quando comprimida, sofre algum tipo de flexo-compressão, ou seja, compressão e flexão. Então, flambagem fica restrito aí ao mundo teórico. Bom, uma observação muito importante
é notar que para que uma análise não linear funcione, é necessário que essa estrutura seja inicialmente imperfeita, ou seja, contenha excentricidades iniciais que permitam o surgimento desses esforços de segunda ordem, ou ainda, de forma análoga, que contenham alguns esforços transversais cujo efeito reproduza de alguma maneira essas imperfeições, tal como a força ΔP faz aí no exemplo mostrado. É interessante notar que para a maioria das estruturas de pórticos, a curva não linear elástica também tende para o valor da carga crítica de instabilidade elástica, o que faz dessa análise uma espécie de predição do comportamento não linear elástico da estrutura, que acaba sendo extremamente útil no dimensionamento de barras, como nós vamos ver mais adiante. Levando em consideração o comportamento não linear do material, o que também pode ser feito através de muitas técnicas, de forma mais ou menos rigorosa, é possível limitar a capacidade do pilar analisado segundo os níveis máximos de tensão que as fibras de cada seção transversal da barra suportam, o que normalmente conduz a um limite bastante óbvio da estrutura, que é o limite associado à plasticidade. Por fim, podemos realizar uma análise que considera a não linearidade do material e da geometria, o que nos conduz a um resultado muito mais assertivo, principalmente quando comparamos com resultados experimentais obtidos no laboratório e através dos quais nós conseguimos inferir sobre o comportamento da estrutura final. A norma brasileira NBR 8800 dispõe de algumas regras específicas sobre a análise de estruturas, que é evidentemente muito importante, já que os resultados podem variar muito, mas muito mesmo. Nessa etapa, eu recomendo muito a leitura do item 4.9 da norma, sobre estabilidade e análise estrutural. Até porque é aqui que são comentados os principais aspectos desses diferentes tipos de análise que nós estamos vendo. Mas o que eu mais quero chamar a atenção é sobre o item 494, que fala da classificação das estruturas quanto à sensibilidade a deslocamentos laterais. De acordo com esse item, será necessário realizar dois tipos de análise na estrutura. Uma linear elástica, parecida com aquela análise do F-Tool mesmo, e outra análise elástica de segunda ordem, ou seja, considerando a não linearidade geométrica. É preciso tomar um ponto de referência, normalmente o de maior deslocamento horizontal, calcular a relação para esse valor obtido com a análise de segunda ordem em relação à análise de primeira ordem. Ou seja, avaliar a diferença no deslocamento de segunda ordem em relação ao de primeira ordem e classificar a estrutura com base nesse valor. A estrutura será dita de pequena deslocabilidade se a relação citada for inferior a 1,1. Será de média deslocabilidade se a relação estiver entre 1,1 e 1,4 e de grande deslocabilidade se a relação for superior a 1,4. Um pouco mais adiante, no item 497, a norma especifica os requisitos para as análises, em especial aqueles relacionados às imperfeições geométricas iniciais. Lembra que para uma análise não linear funcionar é preciso considerar a estrutura imperfeita? Pois bem, nós sabemos o quanto seria difícil modelar uma estrutura com imperfeições geométricas antes da análise. Então, para simular esse efeito, a norma recomenda que sejam acrescentadas de forma independente das combinações uma força horizontal equivalente no topo de cada andar da edificação, com valor igual a 0,3% das cargas gravitacionais de cálculo no referido pavimento. Tipo a ilustração aqui. Por fim, uma vez que tenham sido realizadas ambas as análises de primeira ordem elástica e de segunda ordem elástica, com as imperfeições sugeridas, a estrutura pode ser classificada e, com base nessa classificação, algumas considerações são postas. Primeiro, consideremos as estruturas de média deslocabilidade. Nesses casos, por ser mais deslocável, entende-se que uma análise mais rigorosa é necessária, passando a ser interessante avaliar os efeitos da não linearidade do material também. Porém, para não ser necessária uma análise demasiadamente complexa,
A norma sugere que a rigidez à flexão de todos os elementos seja reduzida para 80% dos valores originais, o que pode ser feito de forma bastante simples, reanalisando a estrutura com uma análise de segunda ordem elástica, mas com um módulo de elasticidade multiplicado por 0,8. Então, os novos esforços podem ser utilizados como esforços solicitantes da estrutura. Nada disso é necessário, entretanto, nos casos em que a estrutura é considerada de pequena deslocabilidade. Nesses casos, entende-se que até mesmo a análise linear elástica é suficiente. O que vale comentar, no entanto, é que já foi feita uma análise de segunda ordem. Nós sabemos que a análise de segunda ordem é mais eficiente em prever o comportamento real de uma estrutura, então por que jogar fora esses resultados? O melhor é usar esses resultados mesmo. E por fim, a norma também comenta sobre estruturas de grande deslocabilidade, exigindo para esses casos uma análise rigorosa que leve em consideração a não linearidade geométrica e de material. No entanto, nós estamos falando de estruturas muito suscetíveis a esforços de segunda ordem, então a recomendação geral é evitar, a não ser que se saiba muito bem o que está fazendo. Vale comentar ainda que a norma apresenta uma solução para aqueles que não têm programa de computador capaz de realizar uma análise de segunda ordem, que é apresentado no anexo D, conhecido como método B1-B2. Esse método guarda alguma semelhança com aquele da norma de concreto, o γ-z, já que o parâmetro B2 é praticamente igual ao parâmetro γ-z, só que o B2 é aplicado andar por andar e o γ-z é aplicado para o edifício como um todo. Hoje em dia, com a facilidade que nós temos em utilizar programas de análise capazes de fazer análises de segunda ordem, não se justifica tanto as análises aproximadas. Aliás, essas análises, em muitos casos, apresentam erros consideráveis, em especial quando a estrutura é assimétrica, pouco regular ou com elementos inclinados, por exemplo. Mas pode ser uma solução possível caso realmente não tenha outra alternativa. Por fim, lembremos então da regra mais básica para estruturas de aço. Realizam-se duas análises, ambas elásticas, mas uma linear e a outra considerando a não linearidade geométrica. Toma-se o maior deslocamento horizontal como referência para a análise linear e o mesmo deslocamento para a mesma combinação de cargas para a análise não linear. Então, classifica-se a estrutura, o que poderá validar a análise realizada ou conduzir à necessidade de reanalisar a estrutura com um módulo de elasticidade reduzido ou, ainda, reavaliar completamente essa estrutura. Como sempre, as referências para as consultas necessárias realizadas no tema são majoritariamente as normas, em especial a NBR 8800, e as demais aqui se referem às ações de segurança em estruturas de modo geral. Um abraço a todos, bons estudos!